A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos.
que o prêmio somado ultrapassa R$ 1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao Espírito Santo verdadeiro por estar presente aqui nesta live, gratidão a cada um de vocês. Vamos agora fazer as nossas orações para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas estas vidas que estão ligadas conosco. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. Vamos agora sortear mais uma oração
para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e que todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos espirituais, anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos dar início agora ao sorteio dos 20 rebanhos do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí agora o número de 1 a 20 para você fazer parte desse rebanho, para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio do capítulo. Produção, isso aqui saiu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E o capítulo sorteado é o capítulo 27 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 27 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 27 do livro de 2 Crônicas contém 9 versículos. O reinado de Jotão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, em o nome de sua mãe Jerusa, filho de Zadok, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuou na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades da região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Pedro.
Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. Os deveres do ministério. Versículo 1, 2, 3 e 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, tão por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, que diz assim. Versículo, a misericórdia do Senhor. Versículo 12, 13, 14 e 15. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rogai a vós corações e não a vossas vestes, verti-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos. A oração de Jonas no ventre do peixe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Um rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 29 do livro de Isaías. Capítulo 29. Capítulo 29 do livro de Isaías contém
24 versículo, que diz assim: Jerusalém e seus inimigos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentações, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras como ti. Então, lançado por terra do chão, falarás e do pó sairás afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochilo a tua fala desde o pó. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora dar um recadinho para vocês das nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimo, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se vós a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverte medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Eu irei agora apresentar para vocês, ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E a oração sorteada é a oração de número 6. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui aos rebanhos. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 17 e rebanho de número 18. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu vou de novo. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo é o capítulo 11 do livro de Êxodo. Capítulo 11 do livro de Êxodo contém 10 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Deus anuncia a 10ª praga. Versículo 1, 2, 3 e 4. Desde o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Vamos ao sorteio. Glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Capítulo 6 do livro de Miqueias. Capítulo 6 do livro de Miqueias contém 16 versículos. Deus e seu povo em juízo. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo e com Israel, entrará em juízo. Povo meu, eu tenho feito, e como te enfadei, responda-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, e te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado
é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco, tomada de Nínive. Versículo 2, 3 e 4. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata cinta, e o aço dos carros do dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parece tochas, corre como relâmpagos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Abacuque, 3 capítulos. E o capítulo sorteado do livro de Abacuque é o capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A resposta do Senhor, versículo 1, 2, 3 e 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. És soberbo, sua alma é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos ao último rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias. Vamos ao capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Ameaça contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos de caída à noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfidos. Aos seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 100. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. E disse-lhe: vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama. Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça.
Nessa passagem do livro de Marcos, capítulo 4, o Senhor Jesus afirma que a boa terra que recebe a palavra dele dá fruto de 30, 60 ou 100, porque aquele que são dele deve manifestar aquilo que o Senhor revelou. Muita atenção, você realmente recebeu a boa semente do Senhor Jesus? Você é uma boa terra? Então, você é um que está manifestando a palavra do Senhor Jesus através de suas obras e frutos, ou você está se omitindo? Muito cuidado, porque ele vem para revelar tudo o que está oculto e aquele que são dele deve ser sal e luz para manifestar o bem ao Senhor e aborrecer as obras e trevas do mal. Muita atenção, se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te conduzindo não está acrescentando, adulterando, nem omitindo nada do que está escrito na Bíblia Sagrada, e que nós das 12 igrejas virtuais estamos mentindo, e que não somos necessários para você manifestar as boas obras e dar muitos frutos, seja onde você estiver, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E essa é a denúncia de número 100, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 61 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer agora mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 8. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, diz ali, agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agora, mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Vamos agora dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. O livro é 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios contém 58 versículos, que diz assim: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos se tiverdes a palavra tal como vou-la peguei, e mesmo que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebei, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro de Jó, 42 capítulos. Jó.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Jó. Capítulo 3 do livro de Jó contém 26 versículos. Jó amaldiçoava o seu nascimento. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-te aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Vamos ao sorteio. Gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos, que diz assim: a inconstância dos Gálatas, versículos 6, 7, 8 e 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos clamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que há em alguns que vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguns vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, e o livro é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 1 do livro de Esdras. Capítulo 1 do livro de Esdras contém 11 versículos. O decreto de Ciro, versículo 1, 2, 3 e 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habitam os homens deste lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Vamos para mais um livro. O livro é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 12 do livro de Hebreus. Capítulo 12 do livro de Hebreus. Capítulo 12 do livro de Hebreus contém 29 versículos, que diz assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenamente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da incógnita, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai-vos, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Glória a nosso Senhor Deus, gratidão. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração é a oração de número 2. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. O livro de Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias diz assim: o sol da justiça e seu percussor. Versículo 3, 4, 5 e 6. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízo. Eis que vos enviarei profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 14 do livro de João. Capítulo 14 do livro de João contém 31 versículos. Jesus conforta os discípulos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e assim não fora eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos, glória, 28 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 24 do livro de Atos. Capítulo 24. 24 contém 27 versículos. Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix. Versículo 1, 2, 3 e 4. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram o governador Líbelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perante e também por teu providente cuidado e terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre é por parte isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te der por longo tempo, rogo-te de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos a mais um livro. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de 3 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 3 João contém um capítulo e 15 versículos. Glórias ao nosso Senhor, que diz assim: o bom exemplo de Gaio. Versículos 5, 6, 7 e 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Judas contém 25 versículos. Exemplo da punição dos ímpios, versículos 5, 6, 7 e 8. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punições. Ora, da mesma sorte, quais sonhadores, alucinadores, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo
pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. E também lutar contra as quatro atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Mentalize agora aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Produção. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês. Vamos agora ao sorteio dos números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mentalize agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2ª Crônica, capítulo 27. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Número 3, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Número 9, Isaías, capítulo 29. Número 10, Êxodo, capítulo 11. Número 8, Miqueias, capítulo 6. Número 15, Naum, capítulo 2. Número 2, Abacuque, capítulo 2. Número 18, Sofonias, capítulo 3. Número 5, 1 Coríntios, capítulo 15. Número 12, Jó, capítulo 3. Número 14, Gálatas, capítulo 1. Número 13, Esdras, capítulo 1. Número 11, Hebreus, capítulo 12. Número 20, Malaquias, capítulo 4. Número 6, João, capítulo 14. Número 17, Atos, capítulo 24. Número 4, 3 João, capítulo 1. E por último, número 7, Judas, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na @IG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada, na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim, orar corretamente para após fazer a sua obra, receber
verdadeiramente esperança do Senhor Jesus, o Cristo, em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiro. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentada em todos os nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos nesta live, gratidão pela presença do Espírito Santo nesta live. Fique todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.